Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos que estão presentes aqui já abriram a palavra em Atos capítulo 27. E nós vamos fazer essa continuação. Nós vamos ler primeiramente só o início desse capítulo. Nós vamos dar uma passada por este capítulo que eu coloquei como tema desta mensagem, uma viagem, muitas lições. Porque, se os irmãos lembram, no capítulo 26 de Atos, Paulo, ele está ali na frente do rei e ele apela para César. E quando ele apela para César, ele vai ter que fazer uma longa viagem até a Itália para ali em Roma ele ser julgado, vamos dizer assim, por aquilo que ele estava sendo acusado. E assim ele foi levado. E hoje nós vamos ver no capítulo 27 essa viagem. Como se deu essa viagem deste homem de Deus, desse homem corajoso, esse homem Paulo, que nos ensina aqui muitas lições. Então, Atos capítulo 27. Vamos ler ali só o versículo do 1 até o versículo 2, só para nós vermos o início. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Vamos orar. Pai, nós estamos, Senhor, acompanhando, Pai, mais uma vez, Deus, este livro que mostra, Deus, que demonstra aqui, Pai, como foi o início da igreja, Pai, como foi ali o início, a expansão, Pai, da igreja, dos teus seguidores ali no início, Pai. E vemos, Pai, como eles, Pai, se doaram, Pai, como eles se tornaram mártires, Senhor. Em tudo isso, Pai, que foi necessário, Pai, para que o Evangelho, Pai, se espalhasse por todo o mundo e assim como consequência também chegasse até nós, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida desses irmãos, Pai, que podemos ver aqui, Pai, e podemos lembrar, Pai. Mas também te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem um plano muito grande, Senhor. E o Senhor usou a vida desses irmãos, Pai, para assim, Pai, transmitir a Tua palavra, Pai, e trazer vida, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, que essa história, Pai, não seja simplesmente uma história registrada, Pai, mas seja algo que venha falar conosco nesta manhã, Pai. E assim, Pai, mudar coisas em nossa vida, Pai, transformar o nosso coração, Pai, e nos levar para perto de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como nós lemos aqui, então, no versículo 1 e 2, nós vemos Paulo aqui embarcando em uma viagem. E irmãos, eu olho para a vida de Paulo e eu vejo ele como um homem corajoso, porque ele era corajoso porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. E tudo aquilo que ele fazia, ele sabia que tinham consequências essas coisas, essas atitudes que ele tomava, mas ele tinha essa certeza absoluta de que a vida dele, o caminho dele, não era traçado por ele, era traçado por Deus. E assim nós vamos ver aqui, nessa viagem, que não foi uma pequena viagem, foi uma viagem com várias situações. Nós vamos ver aqui que o Senhor estava cuidando de Paulo. E nisso nós vamos tirar lições para a nossa vida. Alguém já falou para você que a nossa vida, ela pode ser semelhante a uma viagem? Ou você já ouviu dizer isso? Que a vida, na verdade, é uma viagem com vários pontos de parada, várias trajetórias, várias situações que ocorrem. Quando você chega de uma viagem, na sua casa, você tem histórias para contar, você sabe os lugares onde você passou. E assim as pessoas, quando vão chegando mais ao final da vida, elas vão olhando para trás e elas vão vendo a sua trajetória aqui nessa terra. Nós vamos ver hoje uma viagem. Eu quero que você também tire lições para a sua vida. Nessa viagem de Paulo, uma viagem
foi uma viagem, como até diz no texto aqui, uma viagem penosa, mas que foi uma viagem vitoriosa também. Então, o tema, como eu já passei, é uma viagem, muitas lições. Então, o nosso primeiro ponto já, aqui de início, é o ponto que é a partida dessa viagem. A partida. Toda viagem tem um início, toda viagem tem um começo, tem uma partida. E essa partida aqui se deu ali, olha no versículo 1, que diz que Paulo ele não foi como um grande turista indo a uma viagem. Ele não estava indo ali passear, não. Paulo estava preso. E ele estava como um preso sendo transferido para outro local. Às vezes você pode ver aqui no Paraná, nós temos um departamento que se chama DEPEN. E aqui nós moramos em um local que é próximo de uma... Não é uma penitenciária, tem uma penitenciária aqui perto, mas um local onde presos ficam, que é chamado de local para presos que precisam de assistência médica, que é aqui próximo. E de vez em quando eu vejo o carro do DEPEN, uma caminhonete passando, às vezes a caminhonete na frente, uma ambulância atrás, levando um preso. Estão de transferência. Paulo aqui, na sua partida, não estava como um turista, ele estava como um preso. Ele estava, não aqui, nesse momento ele não estava sendo transferido como um grande homem de Deus, indo para pregar em uma outra nação. Não, ele estava indo para uma outra nação. Mas aqui o objetivo dele, talvez, ele entendia que estava nas mãos de Deus, mas aqui o objetivo das pessoas que estavam levando ele era uma transferência de um preso para ser julgado em outro local. E aqui nós vemos ele. Por quê? Olha lá, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio. Então, Paulo foi como outros presos. Irmãos, Paulo, ele não deveria, aos meus olhos, ele não deveria estar junto com esse tipo de gente. Imagina se a prisão, o local de presos, nessa época agora já é um local ruim de estar. Agora imagina aquela época, né? O local ali, as pessoas que ele estava ali envolvido provavelmente poderiam ter assassinos, poderiam ter ladrões ali. E ele estava incluído nesse grupo. Um homem que pregava o evangelho, um homem que curava pessoas em nome de Jesus, um homem que libertava pessoas, um homem que falava palavras para libertação, para dar esperança. Esse homem estava agora aqui em um mesmo patamar de presos. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião. Note que ele foi entregado a um centurião, era um cargo ali do exército romano. Esse homem, ele estava aqui como responsável da vida de Paulo, na partida, durante a viagem e até a chegada a Roma. Mas eu quero que você olhe além. Deus estava como responsável sobre a vida de Paulo. Não sei como você vê a sua vida hoje, talvez você pode ver situações que são difíceis de serem transformadas, mudadas, pessoas. Mas lembre, como esse centurião aqui estava com Paulo ali, não era aquele que era o responsável pela vida de Paulo, simplesmente era Deus. Então, na partida, nós vemos que Paulo ele não foi como um turista. Paulo foi como um preso. Versículo 2. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar. Eles foram ao mar. Indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, quem que era Júlio? Era o centurião, o responsável, lembra que eu falei ali? Do exército, que estava cuidando de Paulo, para levar até a Itália. E Júlio, né, ali, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Paulo foi tratado diferente aqui. Isso aqui, eu coloquei aqui, Paulo recebeu graça nessa viagem. Ele recebeu graça por parte de Deus através de Júlio, o centurião. Porque quando que você, sendo responsável por um preso, você para num porto, num local ali com esse navio, parou ali no local
E Paulo conhecia algumas pessoas ali. E ele permitiu o Paulo sair ali do navio, do porto, e ir até aquelas pessoas. E ele foi lá ver os amigos, um preso. Ele falou, não, Paulo, pode ir. É isso que está escrito aqui no texto. Então Paulo encontrou graça diante daquele centurião, diante de Júlio. E ele pôde, assim, sair dali, mesmo sendo preso, saiu, viu os amigos, obteve uma assistência, uma ajuda que, como um preso, provavelmente ele precisava. E o que aconteceu? Fugiu. Não. Ele sabia o que estava fazendo. Lembra que Paulo, essa é a certeza de Paulo. Paulo sabia que quem estava o levando para Roma não era esse Júlio aqui. Quem era? Era Deus. E ele retorna. Ele encontrou graça em meio à viagem. Lá na sua partida já. Ele já recebe, ali no início da viagem, ele recebe uma graça de Deus. Ele recebe esse benefício. E outros presos, irmãos, com certeza outros presos não receberam isso. Isso aqui foi parte dele. Por quê? Porque diz que o Júlio estava tratando Paulo com humanidade. Veja como Deus prepara as pessoas. Veja como Deus cuida em todas as situações. Mesmo numa situação de preso, Paulo estava sendo cuidado por Deus. São pontos que nós vemos assim num texto que mostra Deus cuidando de Paulo, mesmo nessa situação difícil. E assim aconteceu, ele obteve assistência, viu os amigos, retornou ao navio e o que aconteceu no versículo 4? Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre. Eles ficaram navegando, a ilha de Chipre era uma proteção para o vento, e assim foram indo, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. 6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então até aqui nós vemos esse início da viagem. Paulo foi agraciado por Deus ali com esse Júlio. Paulo estava sendo cuidado nessa viagem, eles trocam de navio e agora eles pegam um navio que vai rumo ao local que eles estão como destino, que é a Itália. Mas o tempo não estava bom. Estava dizendo aqui que essa viagem não estava assim tranquila até. Assim, ela estava tranquila um pouco, mas ainda não estava bem, porque tinham ventos contrários. O vento estava forte. E por isso eles pararam ali no local chamado Bons Portos. Que nome, né? Que nome, assim, propício, né, para um porto, né? Bons Portos. Eles pararam nesse local chamado Bons Portos. E ali tinha uma cidade que estava ali, né? Que era Lazéia. Então, essa foi a partida de Paulo. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto. Eu coloquei o nome do segundo ponto de A Viagem. A viagem já começou, mas aqui nós vamos ver essa viagem de uma forma mais forte. O que aconteceu durante essa viagem? O que procedeu, como Paulo procedeu, como Paulo foi tratado e como que se deu todo esse percurso. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo abriu os lábios, abriu a boca e começou a falar. Começou a falar ali o quê? Versículo 10. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo, como um preso, resolveu ali, ele quis ajudar, ele quis falar. Mas você acha que um preso, ele já estava ali, claro, sendo agraciado, mas acha que um preso, ali ele era, de todos que estão no navio, tem os marinheiros mais simples ali, ele era que estava abaixo dos marinheiros. Ele era um preso, junto com aquele outro grupo de presos. E ele fala, senhores, imagina o preso lá falando, senhores,
Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele está o quê? Alertando. Mas um homem desse, um preso, um homem que não é um marinheiro, que não é um navegador, que não é um piloto ali, ele não foi tratado bem nesse sentido, ele foi ignorado. Então, dentro desse ponto, você pode colocar Paulo foi ignorado. Olha o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Por mais que o Júlio ali tratou bem Paulo, ele não considerou que Paulo entendia do assunto. Ele não considerou que Paulo entendia de viagem até a Itália. Ele não considerou que Paulo entendia de navio. Ele não considerou que Paulo entendia mais do que os marinheiros, do que o mestre, do que o piloto, o mestre do navio. Então ele não considerou o que Paulo falou e deu mais crédito aos outros. Será que isso é errado? Não. Na parte dele ali, tudo certo. Ele é um preso. Por que eu vou dar atenção para o preso do que ele está falando? E ele não deu atenção. Mas Paulo, lembre-se, Paulo não era simplesmente um preso. Agora vamos ver o que nós sabemos. Paulo, ele era um homem de Deus, que tinha os ouvidos atentos à voz de Deus. E Paulo estava aqui, ouvindo. Talvez estava começando a ouvir do que poderia acontecer nessa viagem. Aqui não diz que alguém veio falar com ele, não diz que Deus também falou com ele, mas Paulo estava começando, vamos dizer assim, a sentir que essa viagem não ia ser uma viagem tranquila, ia ser uma viagem trabalhosa, ia ter dano. Por que eu digo que talvez Paulo não estava assim, ouvindo totalmente Deus aqui? Porque ele fala assim que a viagem vai ter muito dano, não só da carga, mas também da nossa vida. Depois, mais para frente, nós vemos que ele muda esse discurso um pouquinho. Então, primeira coisa, nessa viagem, Paulo, como um preso agora, ele foi ignorado. Você já foi ignorado? Vamos trazer, lembra que são lições, que nós estamos trazendo lições dessa viagem, mas também para a nossa vida. Você já foi ignorado? Quantas vezes? Às vezes a gente fala assim, né? E as mães, as mulheres, né? Esposas também, elas gostam, né? De alertar o marido. E às vezes quando o marido não ouve, né? Como trata que nem trata a mulher como Paulo foi aqui, foi ignorado. Às vezes você ignora ali, né? E daí depois a mulher, ela, com aquela sabedoria, ela vem assim e fala assim, eu te avisei. Né? E a gente gosta quando fala assim, né? Te avisei. Uma alegria. E a gente aqui, quando ela fala eu te avisei, o que a gente faz também? A gente ignora também. Ou se você é bem capacitado pelo Senhor, você fala assim, você tinha razão, né? Mas a maioria das vezes a gente ignora. Mas Paulo aqui estava sendo dessa forma. E não é legal, né? Você ignorar. Mulheres que estão aqui, é legal? Não. Você fala assim, talvez já passei por isso. Ou você que tem talvez mais idade, você passou por isso e você vai alertar uma pessoa mais jovem. E você fala, já passei por isso. E você é ignorado e a pessoa sofre o dano. Ou as mães, os pais que estão aqui falam para o filho, não faça isso. E o filho vai lá e faz. E o que acontece? Você é ignorado e ele sofre o dano. Nessa viagem não vai ser muito diferente do que nós passamos no nosso dia a dia. Paulo foi ignorado. E o que acontece nessa viagem? Eles vão sofrer o dano. E assim está acontecendo. Então, nessa viagem, nós vemos Paulo sendo ignorado. Né? Talvez ele aqui não tinha, assim, na sua feição naquele momento, no seu cargo naquele momento, que era um preso, um cargo, vamos dizer assim, ele não tinha essa capacidade, as pessoas iam olhar para assim, nossa, esse homem entende do assunto, eu vou dar crédito porque ele está falando. Ele não tinha isso. Mas às vezes até quando as pessoas que têm assim uma experiência, nós podemos ignorar. Então vamos estar atentos para não ignorar aquilo que é sendo falado. Às vezes a pessoa pode falar uma coisa que não é certa, mas você ouça, analise e veja a melhor decisão. Mas aqui ele não foi, desculpa, ele não foi considerado, foi pelo contrário, ignorado. E assim aconteceu. Então eles não deram crédito ao que Paulo falou. Versículo 12, não sendo porto próprio para invernar, então na cabeça deles aquele porto ali não era um local bom para parar, para ali invernar, para ali ficar o inverno. Eles resolveram o quê? Sair. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta.
o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. E olha só o que estava acontecendo, no versículo 13. Soprando brandamente o vento sul. Então o vento agora, o que aconteceu? O vento estava contrário, estava forte, mas o versículo 13 diz que agora começou a soprar um vento tranquilo, brando. E pensando eles terem alcançado o que desejavam, é isso que a gente quer um vento brando, tranquilo, tá tudo dando certo, todo mundo querendo, só o Paulo que não, né? Mas, vamos embora. E o que aconteceu? Levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Um ventinho tranquilo, brando, só para a vela, né? Era a vela, não tinha motor naquela época, não tinha barco a motor, aquele barulho, nada. Era só o barulho do vento levando aquele navio. E eles foram costeando de perto aquela ilha de Creta. A ilha de Creta é uma ilha grande, tá? Quando você pensa em ilha, não pensa em uma ilha pequena, é uma ilha bem grande. Entretanto, não muito depois, então, que eles levantaram a âncora, partiram do local onde eles estavam, o que aconteceu? Desencadeou-se. Ou seja, vamos pensar assim, de repente, do lado da ilha, um tufão de vento. O que é um tufão? O tufão é um vento muito forte. O tufão aqui, no lado ocidental do mundo, se chama um ciclone, um furacão. No lado oriental do mundo, se chama tufão. Por isso, quando você ouve lá, nunca acontece furacão, quando você ouve no Japão, né? Lá na China, ó, o tufão, é um furacão lá. Não, lá acontece o quê? Um tufão. Mas é um ciclone. A única coisa é que um gira para um lado, outro gira para o outro. Então, por isso que muda o nome, né? Então, aqui nós estamos na parte que já é mais oriental. Então, o que aconteceu? Veio um tufão. De repente. Você já ouviu falar que quando o vento está calmo, cuidado que ele pode aumentar? Quando está tudo tranquilo, lembra? Soprando brandamente, daqui a pouco soprou o vento forte, o tufão. E assim, ele tinha até um nome, diz ali, chamado Euroaquilão. E esse vento aqui, então, todo tufão, todo furacão, ele tem um nome, né? Eles dão um nome, as pessoas dão um nome. E esse aqui é considerado como um tufão que levantava poderosas ondas. E para quem está no mar, isso não é uma boa notícia. E assim estava acontecendo. Eles nessa viagem ignoraram Paulo e, como ignoraram Paulo também, receberam o dano. O que era o dano agora? Esse vento forte. Ondas que são ondas altas, ondas grandes, vindo contra esse navio que estava indo para a Itália. Não é nada legal estar no mar com ondas fortes. Você já passou já navegou com ondas fortes? Eu morei num local chamado Bailique, lá no Amapá, e a gente tem que sair de Macapá, capital do Amapá, e ir até essa ilha, esse arquipélago, né, de conjunto de ilhas ali, lá na Foz do Amazonas. E 7 horas você passa com ondas fortes. Dependendo da época do ano, tem mais ondas fortes. Diferente do inverno aqui, que traz ondas mais fortes, lá é o verão. O verão, o vento é mais forte. E a gente pegava ondas fortes, o barco levanta 7 horas batendo. E tem horas que bate tão forte que até o pessoal que está acostumado começa a gritar lá, né? E aí parece que é mais emocionante, né? Então, aqui estava dizendo que o navio estava dessa forma. Olha o 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Imagina a pessoa que está responsável de um navio. Responsável ali, o piloto. Ele está responsável de levar aquelas pessoas, de ele chegar também ao local que ele tem como destino. Mas ele não está conseguindo mais, porque o vento é mais forte do que o leme. Então ele não tinha mais controle do navio. Olha só, ele diz ali, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra. Ou seja, não adianta mais eu ficar manobrando aqui, porque o vento é mais forte do que eu tenho capacidade. Então, nos fomos deixando levar. Então eles ficaram à deriva com aquele navio. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E, temendo que dessem na Sirte, um local que tinha ali, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Eles não tinham mais controle do navio. Eles não tinham mais controle sobre as velas.
Eles não tinham mais controle do leme. O piloto desistiu nesse sentido ali, porque não adiantava mais ele ficar tentando manobrar o navio. E foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. O que eles estavam fazendo? Estavam jogando coisas que eram consideradas supérfluas no navio, que não iam ser tão necessárias agora. Então eles começaram a aliviar o navio, tirar o peso, porque o peso poderia levar o navio a afundar. E assim estavam, olha só o versículo 18 diz, açoitados severamente pela tormenta. Você, agora vamos pensar aqui, você, se estivesse ali, né, olhando a situação e você tivesse falado assim, lembra lá quando ele estava lá encostado com o navio no porto lá, né? O que você ia falar ali? Eu avisei. O que ia estar na tua cabeça ali, né? Paulo estava ali como um preso. Sabe, eu penso assim, Paulo tinha muita certeza que Deus estava no controle da vida dele. Porque ele era um preso, ele não tinha... Sabe, um preso, você está preso, você não pode. Por mais que você dê opinião, ela vai ser ignorada. Mas você está preso, então você não pode nem você se mover ali para ir lá ajudar. Você está impotente. É dessa forma que Paulo estava ali parecendo, não que ele se comportava dessa forma. E eu não vejo em nenhum momento ele se sentindo assim, mas estou dizendo que era isso que um preso normal se sente. Mas Paulo era diferente. Ele era um homem de Deus. E ele estava ali no meio dessa situação toda, os homens ali, imagina tudo, preocupados. 19. Agora no versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. O que é a armação do navio? Não é o casco, nada disso, não tem como, né? Mas é a parte onde a vela está presa. Como era um barco à vela, um navio à vela, eles cortaram aquilo ali e jogaram até aquela parte da vela. Imagina o desespero, porque isso aí era um peso que eles estavam considerando que iam levar. E provavelmente, por mais com a vela baixada, aquilo ali dava algum impacto com o vento forte e levava o navio a ficar mais sem controle. Então eles cortaram até aquelas velas, a armação do navio, e deixaram agora o navio sem vela, sem nada, só o leme que tivesse ali para controlar depois. E assim estavam eles, totalmente sem rumo. Agora nós vamos ao terceiro ponto. E eu coloquei esse terceiro ponto como naufrágio. Naufrágio. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Mas nesse ponto nós vamos ter vários pontinhos aqui dentro. Então nós estamos vendo que o navio está aqui totalmente sem controle. Olha o versículo 20. Então nessa parte agora que está se aproximando ao naufrágio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Você está no mar. Você à noite, você só vê nuvem. Amanhece o dia, só vê nuvem, só chuva, só tempestade, só vento. Dias assim já. Você está implorando para ver uma estrelinha no céu à noite, ou implorando para ver um raio do sol. Mas isso não está acontecendo. O que aconteceu com eles? Dissipou-se a esperança de salvamento. Eles, aqui no Paraná, como é que fala? Largaram os betes. Não é assim? Ou acabou. Chega. Não tem mais o que fazer. Estamos agora muitas pessoas usam isso, né? Quando chega assim, não tem mais jeito, as pessoas falam assim, estou nas mãos de Deus. Agora a pessoa está nas mãos de Deus, né? Eu já ouvi pessoas falando, né? Quando não tem mais esperança, estou só nas mãos de Deus agora, só nas mãos de Deus. Você já tem que estar desde o início da sua vida, né? Desde o momento que você entende, né? Nas mãos de Deus. Mas a esperança de salvamento desse povo aqui acabou. Eles não tinham mais esperança de se salvar. Não tinha mais vela. O barco estava ali, leve, livre e solto. Não tinha mais leme que pudesse dar conta daquilo ali. Não tinha sol, não tinha estrela para eles se guiarem. Eles estavam dessa forma. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Quem aparece? Paulo, pondo-se em pé e no meio deles disse. O preso, aquele preso que estava lá. Ele se põe em pé. Olha só.
e disse, né? Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, viu só? Paulo estava ali, né, pensando, ou trazendo para os nossos dias. Eu avisei. Era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Ele dá uma cutucada, né? Ele dá, senhores, ele se levanta, todo mundo desesperado. Eles estavam desesperados, não tinham mais esperança. Daí, o que acontece? Ele se levanta, sendo um preso. Os homens de Deus, eles se levantam em momentos onde não há esperança. As pessoas que são de Deus, elas se levantam em momentos que não há mais, ali, né, para todas as pessoas, esperança. Por quê? Porque os homens de Deus, as pessoas de Deus, as mulheres de Deus, elas têm esperança. E não está baseado em circunstância. Como Paulo aqui está vendo toda essa situação ocorrendo, o que acontece? Ele se levanta. E é nesse momento, irmãos, você está passando por uma circunstância difícil na sua casa, na sua família, no barco que você está inserido. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, o que você tem que fazer? Olha o que Paulo fez. Pondo-se em pé. Você se coloca em pé nesse momento. Esse é o momento de um homem ou uma mulher de Deus também se colocar em pé, como Paulo aqui. E eu vejo que Paulo está tranquilo, ele está mesmo aqui. Talvez a gente sente aquele frio na barriga, ou com aqueles ventos, com aquela situação toda, mas ele se põe em pé. Porque ele falou assim, vocês deviam ter me atendido. Mas ele não para por aí. Versículo 22, mas, então, né, já que vocês não me atenderam, ficamos em Creta, poderíamos ter esperado por mais, que não era o melhor local para invernar, poderíamos ter ficado ali. Não era o melhor, mas poderia. Melhor do que da situação que nós estamos, né? 22, mas, já agora, vos aconselho bom ânimo. Então, Paulo agora passa a aconselhar novamente. Qual a situação que está? Você acha que agora eles não têm ninguém ali mais, não tem esperança? Agora vocês acham que essas pessoas vão ouvir a Paulo ou não? Vamos ver. Porque nenhuma vida, olha assim, vos aconselhou bom ânimo, então eles animou a eles. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Lembra que eu falei que talvez naquela hora lá no início ele estava começando a ouvir Deus, mas não estava bem atinado assim com aquilo que Deus estava falando? Agora que ele tem certeza do que Deus está falando, e nós vamos entender por quê. E ele fala que só o navio vai sofrer dano agora, e não mais as vidas das pessoas ali. Antes ele falou que ia ter consequência de vida, de perda de vida. Olha lá. E assim, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então o Paulo agora tem certeza do que ele está falando, ele tem uma clareza, e ele fala assim, Deus me enviou um anjo à noite. À noite? Espera aí. Na mesma noite, Deus me enviou um anjo, e ele falou com Paulo, e falou o quê? Falou que as pessoas iriam sobreviver. Ele falou assim, porque esta mesma noite, ele fala assim, um anjo de Deus, e ele mostra que esse anjo de Deus, é de Deus, e ele mostra a quem ele serve. Ou seja, Paulo está mostrando que ele é diferente daquelas pessoas que estão ali no navio. Ele se levanta, fala, vocês deviam ter me atendido naquele momento, mas agora já passou, e Deus me enviou um anjo. E ele fala assim, e esse anjo, ele veio da parte de Deus a quem eu sirvo, do meu Deus. E ele falou, Paulo, não temas. Ele dirigiu primeiro a palavra para Paulo. Veja por que nós somos diferentes. Porque nós ouvimos Deus em momentos de caos. Ou devemos pelo menos ouvir. Então, dentro desse ponto naufrágio, você deve colocar Paulo ouve de um anjo e passa a mensagem de Deus. Por quê? Porque nós temos que buscar no meio do caos, no meio do desespero, no meio de um momento que não tem esperança, ouvir Deus. E quando nós ouvimos Deus, nós passamos uma mensagem. E o que Paulo ouviu primeiro ao coração dele? Primeiro ele foi trabalhado ali nesse momento. Não temas. Se Paulo recebeu essa palavra não temas, é porque talvez ele estava temendo. Claro, quem não vai temer no momento que um navio grande estava chacoalhando todo? Um vento contrário, vendo o pessoal serrando o negócio lá que segura o navio. E vendo todo mundo desesperado, você talvez comece a temer. E você, o que uma pessoa quando tem medo, que é de Deus, faz o quê? Ela vai orar. Ela
vai falar com Deus. Provavelmente ele orou ali ao Senhor, e Deus envia um anjo e fala com ele. E ele falou isso às pessoas, ele falou para Paulo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Olha que interessante isso que o anjo, que Deus falou para Paulo. Assim, lembra? Você saiu de lá e você precisa chegar a um local. E eu estou enviando você. Então é preciso que você chegue até Roma. É preciso que você chegue até César. Esse é o propósito. Então você vai chegar até César. Deus falou que ele ia chegar até César. Deus colocou ele naquele navio. Então ele vai chegar até César. Ele vai chegar até Roma. A viagem dele vai terminar aonde? No navio afundando? Não. A viagem dele vai terminar em Roma. Essa viagem aqui. E assim foi. Paulo tinha essa certeza de que ele estava nas mãos de Deus. Deus mostrava isso todo o tempo a ele. E enviou esse anjo para falar com Paulo. No meio do navio. E assim, Paulo falou para aqueles homens que Deus tinha falado isso. Que era necessário que Paulo comparecesse até César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Então, veja aqui. Lembra que Paulo, lá no início da viagem, o que ele recebeu do centurião, daquele Júlio? Eu coloquei ali que ele recebeu graça. Lembra? Ele recebeu graça e ele pôde visitar os amigos ali naquela cidade onde eles pararam e ele também recebeu o auxílio dos amigos. Agora, Deus fala com Paulo. E Deus colocou algo aqui muito interessante quando ele falou com Paulo. Paulo precisa ir até Roma, até César. E Deus deu essa graça de que os outros que estão ali no navio se salvassem também. Porque Paulo precisa ir até Roma. Porque Paulo precisa sobreviver para ir para lá. Olha, isso está escrito ali, ó. É preciso que compareça perante César, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Então, agora não é mais Paulo que está recebendo graça. Agora, aquelas pessoas que têm Paulo dentro do navio estão recebendo graça porque tem Paulo dentro do navio. Um homem de Deus, uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus modifica as situações. No momento de caos, ele se levantou. No momento de falta de esperança, ele dá esperança. Porque nós temos a palavra de esperança e nós temos o Deus da esperança, que nos dá o norte, que nos dá o caminho. Portanto, o Senhor estende bom ânimo. Então ele está animando as pessoas no meio da situação ali. Tem de bom ânimo. Porque ele fala uma coisa tão forte aqui. Imagina toda aquela situação, aquelas pessoas, ele fala assim, porque eu confio em Deus. Ele era um preso, irmãos. Quase morreu já, várias vezes. Mas ele está falando, porque eu confio em Deus. Eles sabem quem que está levando ele para Roma. Essa é a diferença de uma pessoa de Deus. Versículo 26. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Nós vamos nos salvar. Mas nós vamos ir, vamos dizer assim, bater ou encalhar em uma ilha. Então nós vamos dar contra uma ilha. E assim está acontecendo. E agora veja só, vamos continuar aqui. Quando chegou a 14ª noite, imagina, irmãos, 14ª noite, 14 dias e 14 noites passando por essa tempestade. Desde que eles saíram, eles estão nessa tempestade. Saíram de Creta. Sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros, com a sua experiência, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Eles estavam vendo, isso é pela experiência mesmo, eles estavam vendo que estavam próximo a alguma terra, alguma ilha, algum local ali. E lançando o prumo. O que é o prumo? Quem trabalha com construção sabe, né? Joga o prumo para você ver se está reto. Mas nesse caso aqui, eles jogaram um prumo para medir um peso que até aponta para saber quanto de calado tinha o navio ali, a profundidade que eles estavam. Então eles jogaram o prumo lá, caiu na água e acharam 15 braças. Não, primeiro acharam 20 braças, diz no versículo 28. Acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares
rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Veja só como já mudou a posição dos marinheiros. Então eles estavam ali, não tinham mais controle do navio, mas eles tinham uma coisa, eles podiam parar o navio com as âncoras, ou tentar parar. E eles notaram que jogaram uma vez o prumo, bateu lá, deu 20 braças aqui na linha. Puxaram de novo um pouquinho mais, andaram, deu 15. Opa, estamos entrando num local que está ficando mais raso. E eles estavam com uma ideia de que eles estavam chegando próximo a uma terra. Então, eles jogaram âncoras de popa. É isso, né? De popa. Jogaram e travaram o navio, seguraram um pouco o navio. E o que eles fizeram? Eles começaram a orar para que logo amanhecesse. Irmãos, esses marinheiros aqui eram homens brutos, homens que não tinham relacionamento com Deus, provavelmente homens pagãos, porque eles não estavam lá em Israel, eles eram homens ali da região, ali do mar, eram homens, imagina se marinheiro hoje é um cara bruto, imagina naquela época. E eles estavam ali, eles começaram a orar. Paulo falou de Deus. Paulo deu ânimo para eles, mostrou que ele tinha paz. Agora esses homens começaram a orar também. Como influencia, veja só. 30. Procurando agora os marinheiros, olha só, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa na frente, disse Paulo ao centurião e aos soldados. Veja só, os marinheiros pensaram em fugir. Eles estavam com medo, falaram assim, vamos largar o bote, a gente não está num local tão fundo, vamos largar o bote, mas vamos dizer que a gente vai jogar âncora lá na frente. Quem que estava atento? Paulo, olha lá. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, Paulo falou para quem? Ali para o centurião e para os soldados, as pessoas que eram superiores direto dele ali. Ele era o preso. Ele estava vendo os marinheiros querendo fugir. Saindo do barco, Paulo falou assim, olha, se esses homens saírem, vocês também não vão sobreviver. O que aconteceu ali? E veja só, isso é o versículo 30. Aqui do 30 ao 32 nós vemos uma inversão também. O que acontece? Paulo dá uma direção. E o que acontece? Ele é atendido. Paulo é o preso. Ele dá a direção para o soldado e para o centurião. E quem que obedece? O soldado e o centurião obedecem o preso. Porque olha só, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. 32. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Paulo está dando aqui ordens, irmãos. Ele era o preso. Agora, veja que, num momento de desespero, num momento sem esperança, nós somos as pessoas que nós vamos dar as direções. Nós vamos nos levantar, vamos dar direções, nós vamos estar atentos quando todo mundo está perdido. Ele estava atento que aqueles homens iam fugir. Aqueles homens eram importantes estarem, mesmo sendo daquela forma, era importante eles estarem dentro do navio. E ele foi lá e falou, ó, se esses homens vão ficarem, vocês vão morrer também. E eles obedeceram no sentido... Paulo deu a dica, eles obedeceram aquilo que Paulo falou ali. Eles foram lá e cortaram as cordas do bote e deixaram o bote e ir embora. E ficou só o navio e os marinheiros não foram embora. 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo... Paulo de novo dando direção, irmãos. Agora ele era o chefe do navio aqui. Ele estava rogando as pessoas aqui para que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer. Nada tendo provado. As pessoas estavam ali sem comer, desesperados, estavam ali loucos. Então ele estava rogando para que comessem alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, o Paulo, olha só, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Paulo falou, vocês precisam comer. Vocês vão sobreviver, mas vocês precisam comer hoje. Isso depende. Da sobrevivência de vocês depende de vocês comerem hoje. Ele vai dar graças a Deus. Veja os testemunhos de Paulo aqui, em Atos Singelos. Ele toma a direção, ele começa a dar testemunho. Ele ora a Deus na frente daqueles homens. Parte o pão e começa a comer. E agora o que acontece no 36? Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Ele é o exemplo. Então Paulo dá uma segunda direção agora, em meio ali ao naufrágio, a situação toda. E ele é ouvido também. Lembra lá no início ele foi ignorado, aí ele deu uma segunda direção e já foi atendido, ali, né? Agora ele dá uma segunda que ele é atendido também.
E assim está acontecendo. Então, eles comeram, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Quantas pessoas estavam no navio? Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Era um navio grande para aquela época, era um navio grande. 276 pessoas. E Paulo, sendo o único ali que tinha esperança. 275 pessoas desesperadas, sem esperança. Homens grandes, homens fortes, provavelmente marinheiros ali, experientes, sem esperança. Paulo, a Bíblia fala que ele não tinha talvez tanta aparência, tinha um pouco de falta de cabelo, talvez, pelo que a gente estuda, mas ele ali agora estava dando a direção. E assim aconteceu. Olha o versículo 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Agora eles estavam fortes, comeram bem. Jogaram o trigo que tinha restante ali no mar, para aliviar um pouco. 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, ou seja, uma praia, onde ali havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantaram as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. Soltaram tudo. E alcançando a vela de proa ao vento. Se está dizendo que tem uma vela de proa aqui, eu entendi, né? Como eles tinham cortado antes as armação, eu entendi que pelo menos esses navios, eu dei uma olhada antigamente, eles tinham as grandes velas no centro, na popa e na proa. A proa é a frente. Então provavelmente eles deixaram uma vela na proa. E assim, eles deixaram só essa vela da proa, levando o navio em direção àquela enseada. E alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, duas correntes do mar batendo uma com a outra. Encalharam ali o navio. A proa, na frente, encravou-se e ficou imóvel. Mas a popa se abria pela violência do mar. A popa estava quebrando. A parte de trás do navio estava começando a se abrir. Porque uma parte encalhou e tinha duas correntes de ondas ali batendo do mar. Isso estava forçando contra o navio. E assim, o que aconteceu? O navio começou a afundar. O parecer dos soldados, agora preste atenção nisso. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Eles pensaram, eles vão fugir agora. Então vamos matar esses presos e vamos nos salvar. Era esse o parecer dos soldados. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Paulo, dentro desse último ponto aqui que é o naufrágio, Paulo, nós vemos aqui mais uma vez, Paulo guardado por Deus. Paulo estava sendo guardado por Deus. Irmãos, isso era normal, não é? Vai matar os presos. Eram presos, irmãos. Naquela época, presos, hoje em dia tem direitos humanos, né? Mas naquela época, você acha que tinha isso? Não tinha nada. Eles eram presos e eles iam morrer. Isso era normal, eles não iam sentir nenhum peso na consciência do que eles estavam fazendo ali. Eram presos. Paulo estava incluso nos presos lá. Mas porque Paulo estava no meio dos presos, os outros presos não morreram também. Porque Deus cuidava de Paulo e as outras pessoas encontravam graça junto da presença de Paulo ali, que tinha a presença de Deus. Veja que aonde nós estamos, como pessoas de Deus, nós podemos salvar vidas. Paulo encontrava graça, onde ele andava, ele encontrava graça diante de Deus. Então Paulo estava sendo guardado por Deus, não pelo centurião, mas pelas coisas que estavam acontecendo, nós vemos aqui, Deus guardando Paulo em todo momento. E lembra que Deus falou para Paulo que todos iriam sobreviver. Então Deus iria fazer isso. Todos iam sobreviver, até os piores presos que estavam ali junto a Paulo. Todos iam sobreviver. E assim foi. O centurião mandou que aqueles que soubessem nadar, vocês dos presos aí que sabem nadar, pulem na água e vão até a praia. E os que não sabem, esperem o navio ir soltando as madeiras, as peças, e pegam uma coisa aí e vai até lá. 44. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. E o navio não se salvou. Lembra que ele falou? O navio ia ter o dano. Provavelmente ali, né, o navio estava afundando. Ele encalhou, mas a parte da popa já estava comprometida. Mas todos se salvaram, conforme a palavra que Deus tinha dado
ao anjo e deu ao Paulo. Irmãos, que viagem! Mas quantas lições nós podemos tirar nas nossas vidas? Primeira lição, muitas vezes nós vamos receber graça de pessoas, mesmo nós sendo aqueles que são os que devem dar graça. Segunda lição, nós vamos também ser ignorados. Há momentos que na nossa vida que nós vamos ser ignorados, nós não vamos ser atendidos, nós vamos ser considerados inexperientes. Mas não se preocupe. Terceira lição, nós vamos ter uma saída quando os outros estão sem saída, sem esperança. Nós vamos ter esperança em momentos de desespero. Nós vamos ouvir a Deus, ouvir talvez a voz de um anjo de Deus, quando os outros não têm nenhuma voz de direção. Essa é a diferença. E você é responsável de ouvir isso também e de dar a palavra de direção, de ouvir a mensagem de Deus e passar a mensagem de Deus em meio ao desespero. Quarta lição, nós, quando ouvimos, nós somos responsáveis de animar as pessoas em meio à falta de esperança e de mostrar confiança em Deus quando não existe mais confiança em nada. Quinta lição, nós damos direção quando nós não tínhamos nenhuma reputação entre as pessoas e nós somos atendidos por um milagre de Deus. Nós damos direção no desespero e as pessoas acatam, porque as pessoas não têm mais direção. Sexta lição, iremos dar direção até os superiores e eles também irão nos atender quando eles estiverem desesperados. E sexta lição, nós somos guardados por Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não importa a tempestade como eles estavam aqui, não importa o tamanho do naufrágio que está acontecendo, nós estamos sendo guardados por Deus. Por mais que a morte esteja à nossa frente, por mais que pessoas estão pedindo a nossa morte, como os soldados estavam falando ali, vamos matar os presos. Deus se levanta e não deixa acontecer nada conosco. Nós somos estes que estamos nessa viagem também. Uma viagem com muitos desafios, muitas tempestades, muitos momentos de falta de esperança. Mas nós temos a nossa grande esperança, a viva esperança, que está no Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho nesta manhã para vocês, irmãos. E eu realmente espero que vocês sejam renovados no Senhor em esperança. Paulo aqui é um grande exemplo de esperança. E assim ele mostrava e respirava confiança em Deus. Assim você, seja renovado hoje. Seja renovado em confiança em Deus, em esperança em Deus. Para não só você ser renovado, mas para você tocar em outras vidas também. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos? Pai, obrigado, Pai, por deixar registrada essa história, Pai. Que aconteceu há tanto tempo atrás já, Pai. Mas o Senhor guardou, Pai, aqui nesse livro, Pai, a história de Paulo, como ele venceu, Pai, essa situação difícil que se apresentou aqui e como ele foi vitorioso no Senhor, mesmo estando ali em uma condição de preso. Mas dentre todos aqueles homens ali que estavam, no final, presos ao medo, Paulo estava se mostrando livre, mesmo sendo considerado preso, porque ele estava com o Senhor. Pai, que assim seja nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Pai, ser diferentes em meio ao desespero. Que nós possamos lembrar, Pai, que temos o Senhor, que temos a esperança, que temos a Tua palavra, que nós temos, Pai, aquilo que nos dá ânimo, que temos o Senhor que nós podemos confiar, Pai. E que nós possamos passar isso aos outros, Pai, mostrando que nós estamos em paz, mesmo em momentos de aflições, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aguardando, Pai, as nossas vidas. E nisso nós estamos prontos, Senhor Jesus,
a levantarmos nesses momentos de desespero e sermos assim usados pelo Senhor, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai, que está aqui nesta manhã, aqueles que estão ouvindo a mensagem, que irão ver mais à frente, que recebam essa mensagem com o coração aberto e assim possam também caminhar em fé, em confiança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.